Fala galera, sou o professor Lucas Gonçalves e hoje começaremos com o assunto de morfossintaxe, um assunto extremamente importante na sua vida. Você deve começar a estudar a língua portuguesa por aqui, pela morfossintaxe. E o que é a morfossintaxe? Morfossintaxe é a junção, é a união de duas palavras. Eita, professor, eu nunca vi essa palavra, não é muito fácil. Morfossintaxe é a junção, união de morfo e sintaxe. Morfo significa forma. Sintaxe significa lógica. Provavelmente você já deve ter visto aquelas questões. Os termos destacados nas linhas 1 e 2 exercem mesma função morfossintática. Eita, o que ele queria saber de você? Se exerce mesma função morfológica e se exerce mesma função sintática. Olha só, quando eu falo em morfo, nós estudamos aqui, ó, as classes gramaticais. E já te digo mais, se você tem algum problema com a língua portuguesa, o seu problema está bem aqui. Se você tem algum problema, está aqui o seu problema. Porque no triângulo, a morfologia, as classes gramaticais, ó, é a base. Morfologia é base. Então você tem que saber isso aí. Se você tem algum problema, o seu problema está aqui. Costumo dizer que a morfologia, ou seja, a morfologia, o estudo das classes gramaticais, caiu. O estudo das classes gramaticais, morfologia, costumo dizer aqui para você que é o RG da palavra. Isso mesmo. Como assim, professor? O RG da palavra? Olha só, você concorda comigo que se eu for fazer uma análise morfológica minha, eu sou o Lucas, 1,70 m, 70 e alguns quilos, moreno. Em qualquer lugar que eu for, eu possuo esta análise morfológica? Qualquer lugar que eu for, eu possuo, porque esse é o meu RG, é minha análise morfológica. E isso acontece com as palavras. Cada palavra da língua portuguesa pertence a uma classe gramatical. Cada palavrinha pertence a uma classe. Já a sintaxe é aquele estudo por coordenação e subordinação. Então, olha só. Na sintaxe, é aquele estudo de coordenação, período simples, período composto, coordenação, subordinação. Provavelmente, quando eu falo em subordinação, já vem à sua memória aquelas famosas orações subordinadas, substantivas, objetivas direta, reduzida de infinitivo. Não, professor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, beleza, mas chegaremos lá. Olha só, para mim, a sintaxe é a carteira de trabalho da palavra. Isso mesmo, é a CLT, a carteira de trabalho. Uai, professor, como assim? Olha só, presta atenção. Vamos fazer uma análise sintática minha? Qual é a minha análise sintática aqui hoje? Ah, ser seu professor. Concorda comigo? A minha análise sintática é de ser seu professor. Agora você concorda comigo que depois da aula, lá fora, ó, fora dos estúdios, fora da gravação, a minha análise sintática, ela pode mudar? Posso virar a ser seu amigo? É ou não é? É, professor. E aí você concorda comigo que a minha morfologia permanece a mesma? Permanece. E é isso que acontece. A palavra pertence a uma classe gramatical, mas dependendo do contexto, ela pode alterar a sua sintaxe. Então, olha só, primeira coisa que você vai fazer agora é diferenciar morfologia do que vem a ser sintaxe. Na morfologia, você estuda as classes gramaticais. Na sintaxe, aqueles períodos por coordenação, subordinação. Beleza? Tranquilo, de leve, bom demais. Então, deixa eu apagar o quadro. Só apaga aqui, ó. Já apagou lá, que legal. Tecnologia é legal demais da conta. Apagando aqui, ó. Legal. Dando início aí.
classes gramaticais. Ou seja, é o estudo da morfologia. O que vem a ser a morfologia? Ah, professor, a morfologia é o estudo das classes gramaticais, ou seja, cabe-nos observar a que classe pertence cada palavra. Legal. Só que aí as palavras, as classes gramaticais são divididas, ó, em dois tipos. Opa, a barra chegou aí. Divididas em dois tipos. Quais são elas? Variáveis e invariáveis. Isso mesmo. Nas classes gramaticais dividem as que flexionam e as que não flexionam. Ou seja, variáveis porque flexionam em número, gênero. Invariáveis não flexionam. Você gosta de macete macetosos? Vem aqui comigo. Olha só, basta você se lembrar de para as variáveis. Na VASP. Lembra-se de na VASP. Isso mesmo, na VASP. N de numeral. N de numeral. A de artigo. V de verbo. A de adjetivo. S de substantivo. E P de pronome. O espaço está curto, mas dá. Pronome. Isso mesmo. Então, olha lá. As classes variáveis são numerais, artigo, verbo, adjetivo, substantivo e pronome. E das classes variáveis, você tem de se preocupar com duas que são muito importantes na sua vida. Quais, professor? Primeiro, substantivo. Por que, professor? Substantivo. Porque o numeral, ele concorda com o substantivo. O artigo concorda com o substantivo. O adjetivo concorda com o substantivo. O pronome concorda com o substantivo. E a outra, muito importante na sua vida, é o verbo. Na aula adequada, trataremos sobre esse cara. Porque esse cara, ele requer uma atenção um pouco maior. Beleza. Mas aqui, ó, você já observa uma concordância nominal. Artigo concordando com o substantivo. Adjetivo concordando com o substantivo. Legal demais da conta. Agora, para as classes invariáveis, basta você se lembrar de CPI. Basta você pensar em ACPI. Isso mesmo. São as classes invariáveis. ACPI. A de advérbio. Pá. Advérbio. C de conjunção. P de preposição. Preposição. E de interjeição. Interjeição. E aqui você tem as classes que são invariáveis, ou seja, não flexionam. Estão aí as classes gramaticais, são 10, sendo 6 variáveis, 4 invariáveis. E eu tenho de saber isso aí? Tenho de saber. É interessante que você conheça as classes gramaticais. Mas é lógico que além das classes gramaticais, além do estudo de morfologia, aquele nome muito legal, morfologia, você precisa conhecer algumas palavras importantes na sua vida. Então, deixa eu me apagar aqui. Vamos apagar. Apagando. Mas, se eu não me engano, veremos algo a mais antes. Então, beleza, olha só. Primeiro, palavra semântica. Já observou que as provas estão assim hoje? Semântica, 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 semântica. O que é a semântica? Professor, semântica é o sentido. Isso mesmo. Sentido. Falou em semântica, ele está falando em sentido. Outra palavra muito interessante é a coesão. Coesão, ó, é a ligação entre os termos, entre as estruturas frasais. É a ligação. Outra palavra interessante é a coerência. Eita, professor, mas a coerência também é legal pra caramba. A coerência você pode entender como uma lógica, ou seja, são relações de sentido do seu texto.
Professor, é muito semelhante à semântica. É sim, é muito semelhante à semântica. Tá tudo ligado ao sentido, ao significado. Relações de sentido. E por último, que também é muito importante na sua vida, é a correção. Falou em correção, ele está falando em obediência às regras gramaticais. Regras gramaticais. Então, olha só. Se o cara falou em correção, obediência às regras gramaticais. Então, se a questão traz, olha só, a questão traz a substituição do termo tal na linha 2 preservaria a coerência e a correção. Olha o que ele perguntou para você. Se preservaria as relações de sentido? Mesmo sentido no seu texto? E se preservaria a correção gramatical, ou seja, obediência às regras gramaticais. Então, atente-se a estas 4 palavrinhas importantíssimas na sua vida. Legal pra caramba, vamos para uma questão de prova. Veja aí a questão. Joga na tela, por favor. Questão número 1. Questão do STESP. Os termos sublinhados exercem a mesma função morfossintática. O Estado relega a toda liberdade uma condição não jurídica. Olha aqui para mim, por favor. Presta atenção, olha aqui para cá. Os termos sublinhados exercem a mesma função morfossintática? Será que é ou não? Vamos ver. O Estado relega a toda liberdade uma condição não jurídica. Olha só. O Estado relega toda a liberdade. Olha aqui. Quem relega. A pessoa quem relega algo a toda a liberdade. Opa, liberdade é um substantivo? É, professor. Então, a palavra que acompanha é um artigo, professor. Artigo. Beleza. Saiba logo de primeira mão que o artigo ele tem de ter função sintática de adjunto adenominal. Beleza? O artigo tem função sintática de adjunto adenominal. Sem pensar 2 vezes. Viu o artigo? Adjunto adnominal. O Estado relega toda a liberdade. Quem relega? Relega algo a alguém. Opa, professor, relega algo a alguém ou a alguma coisa. Aquele a lá, ó, o segundo a, ele só pode ser uma preposição. E qual é a função sintática? Não tem função sintática. Ué, professor, preposição sim, porque o artigo já está lá. Uma é o artigo. Beleza? A questão então está o quê? Errada, porque ele disse que exerce mesma função morfossintática. Se ele perguntou mesma função morfossintática, quis saber se exerce mesma função morfológica e mesma função sintática. Morfológica você já viu que não. Obviamente que a sintática também não será a mesma. Beleza. Dando continuidade lá, ó. Vou apagando aqui o quadro para darmos continuidade. Legal. Apagando aí, vai lá. Vamos falar de algumas classes gramaticais importantes na sua vida. Coisa rápida, porque isso aqui não há muito o que perder o nosso tempo. Beleza. Artigo. Quem é um artigo? Professor, o artigo só serve para determinar ou indeterminar, definir alguma coisa. Você tem como exemplo aí os artigos o, a, os, as. É verdade? Ou ainda você pode ter o artigo uma, uns e umas. Isso mesmo. Beleza. Aí você tem um artigo que ele determina, indetermina alguma coisa. Legal demais da conta.
Além do artigo, nós temos o substantivo. Esse cara é importante, ó. Para que serve o substantivo? Dá nome. O substantivo ele serve para dar um nome. Só isso, ele nomeia seres, coisas, serve para nomear. O verbo, entenda neste primeiro momento que o verbo é o cara que flexiona em modo e tempo. Já coloca isso na sua cabeça. Verbo é o cara que flexiona em modo e tempo. Depois eu vou falar com cuidado sobre isso. Numeral. Ah, muito fácil, professor. O numeral é só para contar. É verdade. O numeral ele é dividido em numeral ordinal, fracionário, cardinal, multiplicativo e ainda até numeral dual. Dual, professor. Dual. Por que dual? Porque meio de 2. Dual só pode ser ambos e ambas. Ambos, ambas. Eita, professor, nunca vi isso. Agora você está vendo. Ambos e ambas são numerais duais. Legal. Deixe-me colocar o por último. Opa, paga aqui, ó. Adjetivo. Ah, mas o adjetivo é mole também, não é? O adjetivo serve para caracterizar. Caracteriza. O adjetivo caracteriza. Beleza. Beleza. Damos continuidade. Vou apagar aqui agora. Apagando aqui em cima. Bora. Pronome. Pronome. Tem de analisar ele com muito cuidado ainda. Temos de ver com muito cuidado esse cara. Porque o pronome realmente ele requer uma atenção. E você vai ver por quê. Porque o pronome ele serve para quê? Ele serve para acompanhar um substantivo. Serve para substituir um substantivo. E aí você verá que existe pronome substantivo, pronome adjetivo. Com calma, com calma. Preposição. Opa, a preposição é fácil demais da conta. Nós veremos daqui a pouco. Entenda que as preposições ligam palavras. Conjunções. Também é muito tranquilo. Teremos muito tempo para falar delas. Conjunções ligam orações. São conectivos. Estão aqui para ligar. Advérbio. Teremos um tempo também. Porque o advérbio ele está falando sobre a circunstância. O valor adverbial. E depois nós temos a interjeição. Ah, mas a interjeição é legal demais da conta, não é? Interjeição é um estado de espírito momentâneo. Momentâneo. Imagine aqui, ó. Imagine que você tá andando pela rua, você aqui, ó, feliz da vida. Aí alguém, ó, alguém pega e cutuca você pelas nádegas. O que você fala? Ah, professor, eu digo, ai. Opa, é uma interjeição? É uma interjeição. Interjeição. Cutucou, ai, professor. É um estado de espírito momentâneo. Momentâneo. Olha só. Se fosse porventura o nosso amigo Gustavo, o que ele ia falar? Ah, professor, acho que ele ia falar assim, ó. Ui. Não, ui não, né? Ui não. Também é uma interjeição? É uma interjeição. Estado de espírito momentâneo. Ui. Foi cutucado por trás? Ui. Não, por favor, né? Beleza. Deixa eu me apagar aqui e vamos ver esse cara importante, o advérbio. Já apareceu aí a primeira. Você tem que saber o conceito dele. O advérbio relaciona-se com adjetivo, verbo ou advérbio. Então, o advérbio ele vai estar junto de um adjetivo, verbo ou advérbio, necessariamente. Necessariamente. De forma nenhuma, jamais modificará um substantivo. Tome cuidado com isso, porque o advérbio ele não se relaciona com o substantivo. O advérbio se relaciona com adjetivo, verbo ou advérbio. E ele exerce função sintática de adjuntor adverbial. Ah, mas é fácil. Viu o advérbio, saiba que a função sintática dele é de adjuntor adverbial. Bom demais. Vamos lá. Dinheiro. Veja o exemplo. Dinheiro não é muito importante. É, professor, é sim. Mas muito dinheiro é diferente, é ou não é? É verdade, professor. É verdade. Olha só. Dinheiro não é o quê? Dinheiro não é o quê? Professor, dinheiro não é importante, ó. Importante é um adjetivo, é característico desse dinheiro.
É verdade. Mas você observou que ele não quis dizer que dinheiro não é importante? Ele quis dizer o que para você? Dinheiro não é muito importante. Esse muito não está junto de um adjetivo? Está, professor? Se ele está junto de um adjetivo, esse muito só pode ser um adjetivo, professor? Não. Advérbio. Só pode ser um. Nesse caso, um advérbio de intensidade. Um advérbio de intensidade. Não é o tão quanto que esse dinheiro não é importante, ele não é muito importante. Aí continuemos. Mas muito dinheiro é diferente. Olhe para esse muito agora. Esse muito está se relacionando com quem? Professor, com dinheiro. Ó, mas muito dinheiro. Muito dinheiro. Beleza. Mas qual é a natureza gramatical da palavra dinheiro? Professor, dinheiro aqui é um substantivo agora. Dinheiro é um substantivo. Beleza. Se dinheiro é um substantivo, esse muito pode ser um advérbio de intensidade também? É lógico que não. Presta atenção. Olha aqui. Uai, professor, por que não? Lembra que eu te falei que o advérbio não pode se relacionar com o substantivo? Tá, professor. Se não é um advérbio, ele é o quê? Se ele não é um advérbio, ele é aqui, ó, um pronome indefinido. Você sabe que tanto de dinheiro é isso? Não, professor, nem eu. Ele está o quê? Indefinido. Então, se a palavra muito está se relacionando com adjetivo, verbo ou advérbio, ele é um advérbio de intensidade. Se está se relacionando com o substantivo, ele é um pronome indefinido. Quer ver? Olha só, eu digo, elas falam muito, Esse muito, não está junto do falam? Sim, professor. Então, é um advérbio do tão quanto que elas falam, a intensidade, ó, falam muito, falam demais, dá conta. Beleza, característica delas. Não, professor, por favor. Olha só, veja aqui os dois exemplos. O catolicismo... Professor, pera, paga primeiro. Tá, tô pagando. O catolicismo perdeu muitos fiéis. Vamos analisar? O catolicismo perdeu o quê? Fiéis, professor. Fiéis é o nosso substantivo. Mas ele não quer dizer só que perdeu fiéis. Quer dizer que perdeu muitos fiéis. Esse muitos está se relacionando com o substantivo? Está, professor. Então esse muitos só pode ser um pronome indefinido. Por quê? Porque eu não sei que tanto de fiéis são esses. Apenas sei que são muitos fiéis. Compare com o exemplo abaixo. Tenho amigos muito fiéis. Olha só, fiéis agora, não virou característica dos meus amigos? Ó, amigos é o nosso substantivo e fiéis é o nosso adjetivo. Isso mesmo. Mas eu não quis dizer só que tenho amigos fiéis. Eu tenho amigos que são muito fiéis, professor. Olha só, muito está se relacionando com o adjetivo? Então ele só pode ser um advérbio, e aqui um advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade. Beleza, galera? Bom demais da conta. Vamos lá. Vamos ver mais. Vou apagar aqui. Apagando aqui. Apagando. E você vai ver mais agora. Compare os três exemplos. Compare. Primeiro exemplo. Uma decisão impôs critérios bastante rígidos. Olha só, essa decisão impôs o quê? Critérios, professor. Opa, critérios é o nosso substantivo. Mas ela pôs em critérios o quê? Bastante rígido. Você concorda comigo que são critérios rígidos? Isso, professor. Rígidos, adjetivo. Adjetivo desses critérios. Mas ele não quer dizer que são critérios rígidos, simplesmente. Ele quer dizer que são critérios bastante rígidos. Ou seja, aqui você tem um advérbio. Pergunta de prova. A palavra bastante deveria flexionar no plural, concordando com rígidos. Certo ou errado? Bastantes? Errado. Por que, professor, errado? Lembra que eu te mostrei que o advérbio ele é invariável? Ou seja, não flexiona. Não pode flexionar. Então tem que ser no singular, do jeito que está. Bastante rígidos. Aí você tem um advérbio.
Agora, analise os próximos dois casos. Uma decisão impôs bastantes critérios. Olha só, uma decisão impôs o quê? Critérios, professor, é o nosso substantivo. Mas ele não quer dizer só que impôs critérios. Quer dizer que impôs bastantes, muitos critérios. Ou seja, esse bastante diz que tanto é esse? Não, apenas diz que são muitos. Aqui você tem um pronome que é chamado de pronome indefinido. Ou seja, indefiniu que tanto de critérios são esses. Seria apenas que são muitos critérios. Agora compare com o de baixo. Uma decisão impôs critérios bastantes. Olha só, você sabe que critérios já é o nosso substantivo? E professor, e bastante, vai ser pronome definido também? Não, agora não. Olha só, bastante, se estiver depois do substantivo, ele passa a ser um adjetivo. Uai, professor, nunca vi isso. No sentido de uma decisão impôs critérios suficientes, só não caberia aqui, ó. Critério suficiente, ou seja, bastante, o que basta. Ó, compare os exemplos, eu digo. Fui ao supermercado e comprei bastante comida. Ou seja, entendo que eu comprei muita comida, muita comida. Agora, compare com o exemplo. Eu fui ao supermercado e comprei comida bastante. Ou seja, comprei comida suficiente. Ou seja, o suficiente, o que basta, o comida bastante. Beleza? Essa é a diferença com a palavra bastante. E por último, para fecharmos este bloco, veja comigo aí a preposição. Para que serve a preposição? Professor, a preposição serve para ligar palavras, isso mesmo. Preposição ligam vocábulos, ligam palavras. E aí, ó, conheça comigo as preposições, as principais preposições. Professor, eu tenho que decorar? Tem que decorar. As principais preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, tras. Quer dizer que eu tenho que saber? Tem que saber. Decore da forma que você achar melhor, a ordem alfabética, música, como preferir. Beleza? Então, se liga aí. Até a próxima. Abraço.